Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube e algumas páginas no WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje é um domingo, o quinto domingo da Quaresma, estamos na véspera da Semana Santa. Continuamos nossas reflexões aos domingos. Nós estávamos vendo a Suma Teológica, mas praticamente nós encerramos aquilo que era necessário, porque nós começamos esse estudo para abarcar um problema ou orientar as pessoas com relação a um problema grave do nosso país, que é o problema da violência, e ela vem aumentando mais e mais. Nós já fizemos várias apresentações sobre esse problema e hoje tem um problema mais premente que nós já vimos, que é o problema econômico. Nós vivemos numa sociedade capitalista em que se incentiva demais o consumo e então se acirra os chamados apetites dentro daquilo que fala na Suma Teológica São Tomás de Aquino. Apetite é a tendência à satisfação a qualquer custo aos desejos internos da pessoa e externos também, os desejos imediatos. E vimos que isso é uma das causas dos vícios, essa tendência à satisfação imediata e irrefreada dos instintos. Aqui nós moramos em Lusiânia, em torno de Brasília. Invariavelmente acontecem cenas de um crime que muito oportuna os cidadãos e muito alerta as autoridades nesta região do DF. Aqui não é bem DF, é em torno de Brasília, mas recebemos muita influência de lá, que é o feminicídio. O feminicídio é um crime, em geral, relacionado aos problemas de casais, aos problemas do amor, né? E que amor é esse que se mata? É por conta também desse desequilíbrio vindo do capitalismo de satisfação imediata e muitas vezes sem a noção de contrariedade. As pessoas nos relacionamentos pessoais por aqui, pelo que nós lemos, elas não aceitam serem contrariadas. E é o problema do capitalismo da propriedade e é um problema antropológico antigo, pelo menos aqui no Brasil, que a mulher é vista como a propriedade do homem. Geralmente o feminicídio é feminino em relação às mulheres, né? Tem outras pessoas transgêneros que vêm, são alguns apêndices, mas que se encaixam dentro dessa perspectiva. Aqui nessa área da questão dos feminicídios, o que falta é uma virtude do casal, de um e de outro, chamado temperança. Quem se lembra das virtudes, a temperança é você equilibrar esses instintos imediatos. A temperança serve para qualquer coisa, mas em qualquer profissão, você tem de ter uma temperança, você não pode se atirar, e muitas vezes você se atira. Eu mesmo sou um exemplo, muitas vezes ser acirrado e atiçado em querer fazer mais e mais e mais, você acaba fazendo coisas erradas, querendo ser rápido, né? E não tem uma temperança de instintos e de excitações para parar e ver a razão daquilo, né?
de um ponto de vista mais calmo. São Tomás de Aquino, ele fala nessa questão dos apetites em 3 apetites. Não fala um diretamente, mas na nossa interpretação, aqui eu já não estou praticamente lendo, eu devo ler só uma outra passagem que já não tinha, outros já tinham aqui, né? Mas nós achamos que são 3 apetites principais que o homem tem. É o apetite animal, isso nós já vimos, o apetite racional, é uma coisa para nós que nós já sabíamos disso, mas é interessante. Uma coisa que ele não fala, ele fala de outra coisa, nós vamos ler na Suma, que é o apetite espiritual. E o equilíbrio maior que se busca é entre o apetite racional e o apetite animal. Mas muitas vezes, dentro da situação que se acirra muito, precisa de algo superior para controlar as pessoas. Aí precisa desse algo, desse apetite espiritual que não se tem ou não se tinha antigamente. Hoje em dia tem muitas pessoas procuram as igrejas, sejam protestantes, católicas, justamente para tentar resolver esses problemas surgidos dessas atitudes desenfreadas das pessoas. E a religião, muitas vezes, ela favorece um equilíbrio maior para resolver isso, né? E é um apetite, porque apetite tem a ver com prazer, dá um prazer, e a religião dá o prazer. Haja visto os hinos, principalmente evangélicos, gospels, que são de grande sucesso na mídia, né? Inclusive na mídia aberta, e tem várias visualizações, hoje não é bem vendas, né? Mas elas colocam músicas nos topos das paradas, os gospels evangélicos, tem o gospel católico, e essa busca ultimamente foi vista também por um frei, o Frei Gilson, que propôs para se rezar o texto de madrugada e reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Algo inédito, acordar de madrugada para rezar um terço e fazer uma meditação, né? É esse lado que as pessoas têm apetite espiritual e estão precisando, dentro desse ambiente conturbado que nós vivemos, de muita aceitação ao prazer desmedido, e essa excitação ao prazer desmedido é que causa as ocorrências, muitas vezes, em grande maioria das vezes, da violência que campeia no nosso mundo. Eu falei, tem um lado, muitas vezes, econômico, que a pressão econômica também não é só questão do apetite, mas a pressão econômica muitas vezes faz as pessoas procurar o roubo, tudo para tentar ter um nível de vida mais ou menos digno. Mas muitas vezes são mera ostentação, como o engenheiro, acho que é um engenheiro em São Paulo, que foi assassinado por conta de um celular. Aí não é bem assim para sobreviver, né? Tem um ou outro questão de assalto em lojas, tudo pode se colocar dentro dessa questão da pressão econômica. Mas, assim, para roubar, para pegar um celular e matar, mesmo esses outros crimes, quando chega a se matar, é algo que extrapola todo qualquer bom senso, né? E a religião, até nesses casos, tem várias pessoas que tiveram passagens pela polícia e se tornaram pastores, e se tornaram
propagadores, eu não sei qualquer presbíteros, qual a denominação que tem das igrejas, e consertaram sua vida. Não é criticar que não tem consertos, que são só pessoas oportunistas. Tem pessoas de coração sincero que realmente mudaram sua vida. Aqui nós vamos ver essa questão desse apetite espiritual que falta em muitas pessoas. Os filmes, as novelas, elas atiçam demais em um lado violento. E as pessoas gostam disso. Esses reality shows, se não tiver uma pitada de violência, de desavença, de confusão, não vai para frente. Se está ligado a isso, ao apetite animal da pessoa, que realmente tem o desejo animal de ver. Até um pouco tempo atrás, falar que uma pessoa é animal era um elogio, mas hoje tem um desejo animal de ver um outro desmoralizando o outro, um outro partindo para a violência contra o outro, um outro fazendo tramóias contra outras. As pessoas têm prazer em ver isso. E muitas vezes não tem prazer em ver algo racional, em ver algo espiritual. A questão da espiritualidade, tem uma passagem da Suma Teológica em que o São Tomás de Aquino, vai falar do prazer e da esperança. Se a esperança daria o prazer, nós vamos ver, nós não iríamos voltar aqui, mas achamos interessante, porque Deus é uma memória, é uma esperança que a pessoa se dirige para resolver os seus problemas, em geral os problemas pessoais, mas pede-se também por problemas mais sociais, gerais. E Deus também, ele vem-nos através da memória afetiva do mundo inteiro. No mundo inteiro as pessoas têm uma memória afetiva de um ser superior. Muitos lugares que não tem essa visão de Deus, tem a visão do sol, a visão da natureza, da ordem da natureza, em que eles fazem certas preces, meio coisa. É um indício disso que depois foi desenvolvido e chegou ao desenvolvimento máximo com o cristianismo. A questão parece que a memória e a esperança não são causas de prazer. E a memória e a esperança não seriam causa de prazer. Nós estamos falando que são causas de prazer que podem amenizar as outras buscas de prazeres mais imediatos e mais animais. O prazer é causado pela presença do bem conveniente, quando sentido ou percebido de qualquer maneira. Ora, uma coisa pode nos estar presente de dois modos: pelo conhecimento, estando o objeto conhecido por uma semelhança no sujeito que conhece, ou realmente quando uma coisa se une à outra e atualmente em potência por um modo qualquer de união. E sendo a união real mais íntima que a do conhecimento, que implica uma semelhança, bem como a união real atual mais que a potencial, máximo é o prazer dos sentidos, que requer a presença da coisa sensível. Em segundo lugar, vem o prazer da esperança, no qual se dá a união deleitável, não só pela apreensão, mas também pela faculdade ou possibilidade de alcançar o bem que deleita. Em terceiro lugar, por fim, está o prazer da memória, que implica só a união
da apreensão. Aqui é uma passagem, ilustra um pouco isso, e muitas vezes essa memória, esse prazer advém não só da realização factual daquilo que se está procurando, mas da maneira como trabalhar algo que nos é impossível no momento. É a questão da aceitação de certas condições que nos extrapolam as nossas forças e a gente procurar uma outra maneira, uma outra forma de conduzir a nossa vida. Essas iluminações nós também pedimos quando nós dirigimos a Deus e nós confiamos que Ele vai trazer. Isso também nos dá um prazer. Então era isso que nós queríamos falar sobre a questão da violência e a violência atual. É uma coisa meio difícil, igual falou, porque há um consenso midiático muito ligado à própria reação da população, essa que é a situação difícil, que exige certas situações de violência na apresentação de peças, de novelas, de reality shows, de programas, e desprezam quando se tem algo mais aprofundado, mais discutido. Não se gosta disso, né? Então é uma situação difícil, mas que tem de ser lutado para que se mude e para que nós possamos superar esse dado da grande violência que permeia o tecido social brasileiro na atualidade. E não é só na atualidade, de muito tempo vem isso. E essa insistência em programas midiáticos que incentivam a violência, essa insistência só faz piorar a situação. Boa tarde a todos.